Boa tarde a todos e todas. Aqui é Janaína Norá, professora de vocês de Português para Estrangeiros, PLE, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E hoje nós vamos ter a nossa segunda aula, que é sobre tipos textuais. Certo? Bora lá? O que é um tipo textual, primeiro? Tipo textual é a estrutura como o texto se apresenta, certo? É como nós vivemos rodeados de textos. Né? Em todos os lugares que nós olhamos, nós temos diversos textos, seja do rótulo do shampoo, a receita do bolo, ao nome do ônibus, a reportagem, ao livro, a revista em quadrinho, todos eles são textos. Então, como é que nós separamos esses tipos de texto? Nós temos os tipos textuais, que é a forma que ele se apresenta ao leitor, e nós temos os gêneros textuais, que é necessariamente como nós usamos esses tipos textuais no dia a dia. Então, os tipos textuais são divididos em 4, certo? Os mais importantes, na verdade, são 4 tipos que são que nós usamos no nosso cotidiano e principalmente na universidade. Nós temos o texto narrativo, o texto descritivo, o texto dissertativo e o texto injuntivo. Bora ver o que é isso direitinho, com calma, detalhar. Bem, o que é uma narração? A narração é basicamente a contação de histórias. Então, quando a gente vai contar uma história, por exemplo, eu escutei a minha vizinha falando mal do irmão dela. E estou contando essa história para um amigo meu. Isso é uma narração. Eu tenho um personagem, que é a minha vizinha, eu tenho uma história, eu tenho um tempo, aquela história aconteceu em um determinado lugar, ela aconteceu em um determinado tempo, né? Então, eu tenho personagens, é tudo uma contação. Nós temos algumas histórias mais famosas, né, que vocês podem conhecer, que são os contos, por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho, o Pequeno Príncipe. A literatura, em geral, ela é considerada narrativa, certo? Então, quais são os pontos principais de uma narração? O que é que uma narração tem que ter, propriamente dita? Nós temos que ter personagens, espaço, que é onde essa narração ocorre. Por exemplo, se eu estiver falando da minha vizinha, ela provavelmente está na frente da minha casa, na rua. Então, o espaço que essa história está acontecendo é lá na rua onde eu moro, na frente da casa da minha vizinha, certo? O tempo é. Eu estou contando essa história no dia que a vizinha falou. Eu estou contando o que a vizinha falou, que aconteceu em um determinado dia, em um determinado momento. Vamos supor que o irmão dela estivesse traindo a esposa, e essa traição foi durante um ano. Então, nós já temos aí uma delimitação de tempo, certo? Nós temos a história, que é o enredo, né? Toda essa confusão da traição, da fofoca, tudo. Então, nós temos toda uma história, certo? Que está junto aí com a narração. E nós vamos ver alguns exemplos de narração agora, tá? Então, quais são os tipos narrativos mais comuns, né? Nós temos os contos, como eu disse, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, A Pequena Sereia, fábulas, que também entra aí nessa parte dos contos, são muito próximos. Nós temos as questões folclóricas, né? Aqui no Brasil nós temos a Comadre Florzinha, o Boto Cor-de-Rosa, o Curupira, as lendas, né? As lendas são narrativas. Nós temos os romances, as novelas e as crônicas, tá? Mais para frente nós vamos conhecer esses gêneros textuais, esses tipos de texto mais profundamente.
O segundo tipo textual que nós temos é o descritivo. O descritivo, o próprio nome diz, é uma descrição. Eu vou estar descrevendo, o irmão da minha vizinha, ele tem 1,80 m, cabelo preto, olhos pretos, ele é moreno, ele tem uma pintinha no rosto. Então, assim, eu estou fazendo uma descrição. Mas o texto descritivo, ele nunca vem sozinho. Pode ver que eu estou usando ele dentro desta narração, né, da história da vizinha. Então, ele é um tipo textual bem simples. O próprio nome diz, é uma descrição. A dissertação, ela já é um tipo de texto mais trabalhado, né? A gente tem dois tipos de texto dissertativo, certo? Que é o expositivo, que é onde você vai explicar algum fato que está acontecendo, vai contar essa história. Só que você vai estar contando essa história de uma forma isenta, certo? Você não vai estar emitindo opinião na expositiva. Um exemplo disso são as reportagens. São dissertações expositivas. Tanto as televisivas, as orais, como as gravadas, as escritas em jornais, revistas, etc. E as argumentativas são onde você expõe um tema, você debate sobre esse tema, certo? E você dá uma opinião sobre esse tema, mas também de forma neutra, assim, mais sutil, não descaradamente, tipo, eu acho, a gente não vai usar numa dissertação o termo eu acho, né? Eu penso, a gente vai dizer, as pessoas, normalmente, para nos tornarmos isentos, usamos a terceira pessoa, certo? O texto argumentativo é muito usado na universidade, é o tipo de texto cobrado nos vestibulares no Brasil, certo? Nós temos o texto, a redação cobrada no Enem, né? Que é o exame que vai fazer a aprovação para os vestibulares para as universidades brasileiras, as universidades públicas, o Enem. Ele usa uma redação argumentativa, certo? Então, em vários concursos públicos no Brasil, você vai ter o texto argumentativo. Então, ele é muito presente no nosso dia a dia profissional, no nosso dia a dia acadêmico, né, estudantil, e, enfim, ele realmente é o texto mais usado para fins mais sérios, né, mais cultos. Nós temos o texto também, o tipo textual, que é a injunção. A injunção é uma ordem. Por exemplo, Maria, vá lavar a roupa. Eu, como professora, posso dizer, olha, eu quero que vocês me entreguem um resumo na quinta-feira. Isso é um texto injuntivo, eu estou dando uma ordem a vocês. Eu estou usando verbos no imperativo. Eu quero, faça, pegue. Eu estou mandando que você faça alguma coisa, certo? Essas são as maiores características dos textos injuntivos. Na próxima aula, nós vamos ver os gêneros textuais, que é a continuação desse assunto. Os gêneros textuais é a forma que nós usamos os tipos textuais no dia a dia, certo? Como uma reportagem, uma crônica, um resumo, um filme, uma aula. Todos os tipos de produção textual são gêneros textuais. E esses gêneros textuais, utilizam os tipos textuais para serem compostos. Já que a gente já tem uma redação, um resumozinho, que é um gênero textual, sobre lá a atividade de Olinda da música, eu gostaria que vocês aproveitassem, quando fizessem o resumo sobre a cidade de Olinda, vocês tentassem marcar no texto de vocês, no resumo de vocês, os diferentes tipos textuais também, para a gente poder comparar e perceber melhor esses textos.
Por exemplo, se vocês forem fazer alguma descrição da cidade de Olinda, né? Se vocês forem fazer uma injunção de dizer que, tipo, Olinda não dorme, Olinda não para. Se vocês forem fazer uma narração de que teve uma festa, o carnaval em Olinda é incrível. Então, vamos tentar reconhecer nesse resumo esses tipos textuais, ok? Então, vocês podem marcar no texto de vocês com canetinha colorida, ou fazer a extração de cada texto, mas só a marcação eu acredito que já seja suficiente, ok? Então, a gente complementa o dia de hoje, a aula de hoje, com essa parte dos tipos textuais. Eu fico aguardando até a próxima terça-feira o resumo de vocês, tá joia? E o complemento da música, do PDF da música, ok? Até a próxima aula. Bye, bye. Tudo de bom.